Olá galera, eu sou Era da Era Palestras e Cursos. Vamos aqui para mais um vídeo sobre gestão matemática. Não esqueça, mão dupla, eu te ajudo, você me ajuda. Se inscreva aí no meu canal, dá um like e lá nos comentários, lá deixa sugestões e críticas. Se tiver algum pedido de algum conteúdo, Era, me faz alguma coisa, eu não lembro desse tal. Se não sentir à vontade, manda por e-mail, tá bom? Então aqui é o seguinte, ele quer saber, né? O vetor que vai ser formado por AB, Era, posso colocar aqui? Sim, pode. Também se não colocar, não vai ser nenhum problema. Mas, aqui é o símbolo de vetor, tá bom? Então, é o vetor formado por AB. Lembra, o vetor formado por AB vai estar em qualquer lugar lá do espaço. Mas nós queremos, claro, o vetor AB que tem origem na origem do sistema. Aqui se trata de um vetor do R3. Ó, eu coloquei aqui uma ilustração, eu trouxe uma ilustração, olha lá, eixo X, eixo Y e eixo Z. Supondo que aqui é o nosso Y, quer dizer, o nosso vetor. Então, a gente quer saber qual é o ângulo formado desse vetor com o eixo X, desse vetor com o eixo Y e do vetor com o eixo Z. Tá certo? Por isso que chama ângulos diretores. É isso. No R3. Se fosse no R2, seria só duas formulazinhas. Tá ok? E aqui está o seguinte. Ó, eu deixei bastante espaço, deixei mais um slide para a gente trabalhar nisso, tá? Agora, isso aqui, galera, ó, isso aqui é a mesma coisa do que, ó, presta atenção, tá? Eu vou reduzir aqui o negócio, tá? Então, eu já vou deixar, ó, cosseno de alfa vai ser igual a quem? Ao valor do vetor no eixo x sobre o módulo dele, tá bom? E assim vai acontecer para todos os outros eixos, tá certo? Então, para beta vai ficar o quê? Cosseno de beta vai ser igual a quem? O valor de y do vetor v sobre o módulo de v. Perfeito? E, finalmente, a gente vai ter o quê? O cosseno de... o cosseno de gama vai ser igual a quê? O valor do vetor lá do ponto, né? Lá do vetor, que é o z, não é isso? Que é o nosso zzinho lá, sobre o módulo de v. Tá bom? Então, na hora que for substituir, a gente até poderia reduzir mais esse negócio aqui. Tá ok? Até a gente pode reduzir mais. Ou seja, o que a gente quer saber aqui, a alfa vai ser o inverso disso. Mas fica muita letra para colocar, deixa depois, tá bom? Primeiro, então, o que é que eu preciso para substituir nesse negócio aí? O que é que eu preciso para substituir? Eu preciso calcular o módulo de V, certo? O módulo de V é calculado quem? Olha lá, módulo de V. É a raiz quadrada de quem era? Do valor de Vx ao quadrado, mais o valor de Vy, que é do vetor ao quadrado, mais o valor de Vz ao quadrado. Então, a gente precisa determinar aqui quem é o x, quem é o y, quem é o z desse vetor. E para isso, o que é que a gente tem? Tem aqui, ó, que o nosso vetor v é calculado pelos pontos AB ou vetor AB, certo? Ok? Então, o vetor v vai ser igual b menos a, lembra disso? Né? Extremidade menos origem era. Então, o nosso vetor v vai ser igual, tá? Ponto B. Quem é o ponto B? O ponto B está ali, ó. 3, 1 e menos 3, ok? Ih, ficou um pouco apertado, mas vai dar um jeito aqui. E o ponto A? O ponto A, 2, 2 e menos 3. Deu um jeitinho aqui. Eu acabei, vacilei. Tá bom? Portanto, quem é o nosso vetor V? O nosso vetor V será igual. Lembra a diferença das abscissas? Ó, 3 menos 2. Aqui não é menos 2? Vai dar menos 2. Com 3 aqui é 1. Certo? 1 menos esse 2. Ó, aqui não vai dar menos 2? Menos 2 aqui. Lembra do sinal, jogo de sinal, mais 1 dá menos 1. Certo? E
eu tenho menos 3. Aqui não vai dar mais 3? Vai dar mais 3. 3 com menos 3 é 0. Portanto, eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui o nosso vetor. Bom, eu vou fazer uma ilustração aqui. Como é que seria esse vetor no espaço? Lembre-se, eu vou ter lá o eixo x, que está nessa posição, o eixo y, que está nessa posição, tá meio, né? Ficou meio feinho. Então, aqui é o eixo z, aqui é o eixo y, e aqui é o eixo x. Isso aqui também é chamado, ó, IJK, tá bom? IJ, ó, isso aqui também é chamado de I, aqui de J e o eixo Z de K, tá? Se vocês não lembram, tá? São as coordenadas algébricas, tá? Do R3. Do R2 seria só I e J. Bom, aí é o seguinte, eu vou esticar aqui o nosso Y, ficou meio assim rabiscado, mas deixa eu apagar, ficou muito rabiscado. Estou indo devagar aqui, né, para que eu dê o máximo de oportunidade para não correr, né, e aí a gente trabalhar mais devagar. Então aqui, ó, vai ser o nosso contraponto aqui do eixo Y, porque eu preciso. Então vamos lá, como é que eu vou localizar isso aqui? Se você tiver um GeoGebra, vai lá e faz, tá? Que é mais rápido. Aqui é o seguinte, ó, eu tenho 1 de x, eu vou deixar um espaço maior. Então aqui eu vou ter uma medida que é 1 de x, tá? 1 de x, ok? Vou ligar com menos 1 de y. Ó. Aqui é o positivo, o y para cá é negativo. Mais ou menos o mesmo espaço aqui, aqui vai ser o menos 1. Que eu vou ligar aqui, ó, essa distância aqui, tá vendo? Paralelo. E essa distância aqui, tá vendo? Ó, paralelo, certo? Aqui eu tenho um ponto, que é o encontro de quem? Do 1 de x com menos 1 de y. E o outro é 0. Ó, 0 está aqui. Então, significa, galera, ó, o meu vetor está aqui. Ó. Esse é o nosso vetor V. Esse é o nosso vetor V. Então, a gente quer saber qual é o ângulo. Deixa eu até mudar de cor para ficar legal. Tá ficando legal, né? Ó, eu quero saber qual é esse ângulo aqui que o vetor V faz com o eixo x, que eu chamei de alfa. O ângulo que o vetor aqui, vamos chamar de beta, faz com o eixo y, e aqui, ó, vai ser 90 graus. Opa, já adiantou, isso aqui é o nosso quê? É o nosso gama, certo? Que é o que ele faz tanto para baixo ou para cima, seria aqui 90 graus ou o côngruo deles, tá bom? Então, eu tenho isso aqui. Então, o que eu fiz? Ó, eu fiz aqui um resuminho, a gente joga para o outro lado também, já vai direto. Mas se você quiser substituir aqui e depois isolar, tá certo. Nós precisamos calcular o módulo de V, tá aqui, ó. Como é que se calcula o módulo? Primeiro eu calculei o vetor V, que está aqui, né? Esse é o nosso vetor V, ok? Aí a gente precisa calcular o módulo dele. Antes de calcular o módulo dele, eu coloquei aqui um esqueminha para saber como é que está esse vetor, tá ok? Então, vamos calcular o módulo desse vetor. Como é que se calcula o módulo do vetor? Não é isso que eu falei? Então, o vetor V vai ser igual a quem? A raiz quadrada das componentes do vetor ao quadrado. Ó, 1 ao quadrado é 1, mas aqui sempre vai dar positivo, ó, porque menos 1 ao quadrado também é 1 e 0 ao quadrado é 0. Portanto, o módulo do vetor V é igual a raiz de 2. Perfeito? Está aqui o módulo do vetor V que eu preciso. Tá bom? Então, vamos para o outro lado. A gente vai usar quem do outro lado? A gente vai usar essas formulazinhas e esse valor aí. E aí eu vou mudar, eu vou colocar uma cor branca aqui para a gente trabalhar, tá ok? Vamos lembrar como é que foi isso aqui. Então, vamos lá. Nós vamos calcular os vetores, quer dizer, o ângulo. Primeiro, claro, vamos calcular o ângulo alfa, tá bom? Como é que se calcula o ângulo alfa? Lembra que eu coloquei lá atrás? Isso aqui é igual a quem? Cosseno de alfa é igual o valor de x do vetor. Falar nisso, quem é o nosso vetor? Lembra o nosso vetorzinho lá? Vamos colocar aqui, vamos trazer, para você nem voltar. Né? Quem é o nosso vetor V? É o 1 de x, menos 1 de y e 0 de z. Pronto, já trouxe aqui.
Deixa ele bonitinho aqui. Então, vai ser o valor de x do vetor, que é 1. Lembra que do outro lado está lá as formulazinhas. Sobre quem? O módulo. Quem é o módulo? O módulo é raiz de 2. Lembra? Né? Volta um pouquinho aqui, tá certo? Ó, tá aqui, ó, o módulo de V, como se calcula cada um desses alfa, beta e gama, tá certo? Isso aqui deu uma raiz, o que você faz com a raiz mesmo? Ali embaixo, racionaliza aqui, raiz de 2, raiz de 2. Então, esse cara aqui vai ficar o quê? Raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Mas não é o alfa ainda. Isso. Como é que é o alfa? A pergunta é, qual é o valor de alfa que o cosseno dele dá raiz de 2 sobre 2? Aí tem as tabelas, ou você vai pensar exatamente aqui, ó. Tem calculadora ou não, você vai pensar nisso aqui, ó. Eu quero saber o inverso de quem? De raiz de 2 sobre 2. É assim que a gente tem que pensar. Tá ok? Então, portanto, quem é o nosso alfa? Olha, se você lembrar da tabela, se você lembrar de circunferência, né, aquele valorzinho lá de um ângulo que dá igualzinho para seno e cosseno, quem é? Não é o raiz de 2 sobre 2? Então, quem é? Isto, 45 graus, certo? Então, raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Certo? Como deu positivo, está no primeiro quadrante ou no quarto. Mas a gente não vai ficar fazendo isso não, tá? Ou seja, aqui raiz de 2 sobre 2 está positivo, a gente não vai trabalhar com os côngruos deles todos. É 45 graus, vai ser, não importa em que quadrante esteja, o ângulo formado com o eixo vai ser 45 graus. Tá ok? Tá. Agora a gente vai para o próximo cálculo, tá bom? Vou mudar aqui de uma cor diferente, vou dizer, cor é diferente, né? Então vamos lá. Agora a gente vai tratar do nosso beta, certo? Quem vai ser o nosso beta? Então vai a mesma coisa, ó. Cosseno de beta vai ser igual o valor aqui menos 1, lembra da formulazinha? Sobre quem? Sobre o módulo. O módulo é raiz de 2, lembra disso? Módulo raiz de 2. Vai racionalizar aqui, raiz de 2 sobre raiz de 2, certo? E aí você vai ter o que aqui era? Você vai ter, ó, menos raiz de 2 sobre raiz, né, sobre 2. Portanto, o nosso alfa vai ser o quê? Ou melhor, o nosso beta. O nosso beta vai ser o quê? Vai ser o inverso, né? O inverso de quem? De menos raiz de 2 sobre 2. Se você pegar a calculadora, isso aqui vai dar, né? Como deu negativo, o cosseno é negativo aonde? No segundo quadrante e no terceiro. Mas eu vou só trabalhar com o côngruo. Portanto, né, se está no segundo quadrante, eu vou trabalhar como tem no segundo quadrante, porque no terceiro também é o mesmo, só que muda o ângulo. Só que, né, depende da visão que você está enxergando para o eixo. Tá? Vou trabalhar no sentido anti-horário nessa sequência aí. Então, o beta aqui vai ser 135 graus. Tá? Vou trabalhar nesse sentido, no sentido positivo, né, anti-horário do ciclo trigonométrico, que é o sentido positivo. Então, o beta vale 135 graus. Tá bom? Ok? Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai achar o último, né? Falta o último. Perfeito? Vou também mudar de cozinha aqui, vou colocar um vermelho. Então, nesse caso, agora a gente vai trabalhar com o gama. Quem vai ser o nosso ângulo gama? Que é a relação com o eixo quê? O eixo Z, certo? Então, eu vou ter cosseno de gama vai ser igual a quê? Mesmo caso, ó, só que aqui é zero, né? Ó, o valor de Z aqui é zero. Então, vai ser zero sobre alguma coisa, que é a raiz de 2. Claro, eu não vou tirar, né? Não vou racionalizar isso aqui, é zero, certo? Portanto, a gente vai pensar o quê? Ó, vai pensar assim, o nosso gama vai ser o cosseno inverso, inversa do cosseno de quem? De zero, certo? Ou seja, ele quer saber quem é o nosso ângulo gama, que o cosseno dele dá zero.
certo? Ok? Qual é esse valor? Bom, aí tem 90 graus e tem 270 graus. Opa, vamos lembrar que eu falei no sentido anti-horário, que é o sentido positivo nessa ordem aí. Então, aqui vai ser 90 graus, certo? E aí nós determinamos os três ângulos diretores para este caso aqui. Vocês lembram da figura agora há pouco que eu fiz? Deixa eu repetir aqui rapidamente para a gente não perder muito tempo. Olha, lembra? Olha lá, os três eixos, ó. O eixo aqui é o eixo X, o eixo Y, tá? Vou esticar aqui. Então, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y e na vertical é o eixo Z, que é o plano, né, cartesiano ortogonal. Vocês lembram como é que ficaram lá, quer dizer, os pontos, os vetores? Ah, tá. Vocês lembram disso? Então, vamos ver? Ó, aqui no 1, eu vou chamar aqui que é o 1 de quem? Lembra das coordenadas? 1 de x, certo? E menos 1, se aqui é o eixo positivo, para cá o eixo negativo, essa distância mais ou menos, aqui é menos 1. E aí, como é que você faz? Ó, você percorre essa distância paralela aqui ao eixo y, percorre essa distância paralela ao eixo x, e aqui você tem um ponto. Opa, tem um ponto aqui, certo? E aí você vai ligar este ponto com o valor do eixo z, só que é zero. Então, portanto, o vetor é isso aqui, ó. Esse é o nosso vetorzinho, certo? E aqui é que está, né, ou estão os nossos ângulos. Aqui é o nosso alfa, que é o, né, sendo aqui o vetor v, lembra, né? Aqui é o nosso alfa, ou seja, faz 45 graus com o eixo x. Aqui é o nosso beta, que vai fazer o quê? Lembrar que isso aqui está no tridimensional, tá, galera? Isso aqui é o nosso beta, então isso aqui é o nosso alfa, isso aqui é o nosso beta, e esse aqui é o nosso gama. Ó, tá vendo? Ó, faz um ângulo de 90 graus aqui, que é o nosso gama. Tá ok? Tá certo? Beleza? Ficou um pouco mais longuinho aí o vídeo, mas tem todas as partes que te interessam para você trabalhar com ângulos diretores. E aí as aplicações depois, né? Tá bom? Não esqueça de se inscrever no meu canal. Colabora comigo, eu colaboro com você. Até um outro momento!